Bem-vindos a mais um consultório de família. Tudo pronto, tudo bonito, tudo gostoso para ficarmos juntinhos em mais um consultório especial. Nesse período em que nós estamos dando atenção aos relacionamentos, casamento, amor, romance, no mês dos namorados, e também estamos pensando nos 30 anos da Novo Tempo que estamos celebrando agora, nesse mês, nesse ano, melhor dizendo, de 2026. E para celebrar aqui com a gente alguns casais muito queridos. Um deles já está com a gente há muitos anos. Tito Rocha e Luciana, venham para cá. Tito que está com a gente já há muitos anos. Obrigado. Bem-vindo, querido. Prazer. Obrigada. Bem-vinda. Fiquem à vontade. Vez aqui no consultório de É família. verdade. É bom quando eu venho ter essas coisas bonitas aqui, ó. Coisas gostosas, bonitas. Fiquem à vontade, tá? Podem comer e beber à vontade. Tem mais um casal muito querido que eu conheci mais recentemente, de uma história que me tocou profundamente, de um amor que se mantém firme, mas muito firme, mesmo depois de um percalço na vida. Eles entenderam que eram juntos que deveriam ficar para sempre. Vem para cá, Neto, acompanhado da sua esposa. Querida, venham para cá. Bem-vinda? Tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo. Como vai você? Tudo bom? Bem-vindo. Fiquem à vontade ali. Obrigada. Prazer recebê-los. No momento em que esse casal vive uma experiência de um acidente. Sabe, quando muitas vezes você, diante de uma adversidade, entende que... Como é que a gente se refaz agora? E o amor vem em primeiro lugar para dizer, é o amor que nos salva, é o amor que nos cura. Fica com a gente, o seu consultório de família especial. E tem música com Michele Emanuele, acompanhado do Marquinhos também, que já traz a primeira de hoje pra gente aqui. Obrigada por vocês estarem junto com a gente, viu? Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, e então cheguei, soube que me amava, entendi, eu já não podia resistir. Com um beijo e com amor, te entreguei meu coração, me apaixonei. Ah, que lindo! E daqui a pouquinho tem mais música. Bonita, né, Tito? É. Legal. E por falar que soube que me amava, quando você soube, Luciana, que o Tito te amava? Olha, a gente já se conhecia há um bom tempo, né? Porque a gente cantava no Coral do Rio, no Coral Jovem do Rio. E sempre nos ensaios. E um dia, deu um estalo assim. Uma amiga falou assim, por que você não namora com o Tito? Eu falei, eu? E aí eu percebi que ele... Teve um dia que a gente saiu com os amigos do coral e ele começou a conversar comigo de longe e eu não estava entendendo o que ele estava falando. Eu falava assim, ela estava do outro lado da mesa, tinha umas 30 pessoas, eu falava, eu quero namorar você. E ela assim, eu quero namorar você. Então espera aí. Aí eu fui, levantei, fui até pertinho dela e falei assim, eu quero namorar você. A sua reação. Foi assim, não foi? Foi. Aí na hora eu não sabia o que dizer, né? Eu falei assim, tá bom, não sei o quê. Aí durante a semana, na época, tinha o pager. Lembra aquele que mandava mensagem e vibrava? Velho demais, o que é isso? Não tinha nem celular, era o peixe. Outro Olha dia, só.
O pastor Rafael disse que ainda guardava até recentemente cartão telefônico. Uma galera que nem sabe o que é isso. Porque as minhas amigas que estavam em volta de mim ficaram, né, rindo de mim, me zoando. Aí, Não, incentivando. E aí, durante a semana, eu recebi uma mensagem. E eu não sabia se era ele realmente ou se eram as minhas amigas brincando comigo, né? Aí eu falei assim, vamos esperar, né? Vamos ver. Aí, quando chegou no coral na sexta-feira, ele não chegava. Eu quietinha lá, ensaiando. De repente, o maestro falou alguma coisa. Tito, não sei o quê. Eu falei, chegou. Aí, quando eu olhei para trás assim, ele deu um sorriso para mim. Eu falei, foi ele. Mas olha, é bem típico do Tito ter feito aquele pedido de namoro com 30 pessoas entre vocês falando alto. Esse é o Tito, gente, uma figura. E ao que parece é assim desde sempre. Pelas histórias que sabemos, é mesmo, desde sempre, desde criança. E vocês, meus amores, como vocês se conheceram? Como soube que um amava o outro? A gente é amigo há muito tempo, né? Então, nós somos melhores amigos um do outro. Então, nossa história é curiosa, porque a gente nunca imaginou que a gente seria um casal. Olha só. Nunca. Mesmo? A gente era aqueles amigos que compartilhavam, assim, quando o coração estava partido, era pro outro que ligava. Então, nunca que a gente ia imaginar que um dia a gente ia ser um casal, né? Mas aí, estava nos planos de Deus, então teve um momento que ele viajou para Campo Grande, onde eu morava. Na época, ele estava morando em Cascavel, então ele viajou para lá. A gente ficou conversando, mas sempre muito amigos e tudo. Mas aí ele falou que ele estava apaixonado. Aí eu levei um tempinho para aceitar, porque eu tinha muito medo de estragar nossa amizade. E aí eu falava, eu tenho tanto medo da nossa amizade estragar e não sei o quê. Aí eu fiquei orando, né, falando, Deus, eu não quero me magoar. Então, assim, se não for da sua vontade, fala para ele ir para Cascavel de volta, deixa eu aqui quietinha. Mas aí Deus sempre confirmava as orações. Aí eu falei, Legal. acho que é isso mesmo. Daí aí a gente, né, resolveu tentar. Agora, nós estamos falando em termos de estar apaixonado, de demonstrar interesse, para começar a namorar. Mas quando vocês entenderam que amavam de verdade? Ou vocês imaginam, creem que você já amava a Luciana? Luciana, você de cara amava o Tito? Em que momento a gente se dá conta? Eu amo. É no pedido de casamento? A história de vocês, como se deu? Neto, conta pra gente. Bom, eu acho que um momento relevante foi depois de algum tempo de namoro, a gente acabou tendo uma separação temporária. A gente passou ali um ou dois meses afastados. E aí, quando a gente voltou a se relacionar, já voltou com um pedido de casamento. Então, eu acho que talvez eu já sabia antes disso, que eu amava ela, mas o momento mais intenso, acho que foi nesse momento, quando a gente voltou a namorar e aí teve o pedido de casamento. É como se houvesse ali uma certeza. É você que eu quero. Nós ficamos juntos, nos separamos, eu senti falta de você na minha vida. Tem um amor ali. Isso. Lu, em que momento você percebeu, eu amo esse homem? Olha, logo no início do namoro, eu já sabia que ia ser com ele. E a mesma coisa eu. É mesmo? Quando eu comecei a namorar eu falei assim, é ela que eu vou casar. Porque se eu tiver que morar debaixo da ponte, ela vai morar comigo. Isso é um problema dela. Então a gente tinha essa certeza, né? Logo no começo. E a gente namorou 11 meses. Com 11 meses a gente noivou, Eu né? noivei, nós noivamos e depois... Com 1 ano e 8 meses a gente casou. Tinha muita convicção ali. Sim, a gente mulher já da se minha conhecia, né? Nós cantávamos no coral, eu brincava com ela desde quando ela era nova. Ela não gostava de mim, porque eu chegava na mão dela e falava assim, nossa, mas que mão linda, por que essa mão tão linda? Ela falava, pode encher o saco. E aí eu brincava com ela, Mas sabe? vocês têm muita diferença de idade? Tem. Tem. 1 ano. Com 0 atrás. São 10 anos de diferença. É diferença. 10 anos. Por isso que ela novinha, você ficava com essas Exatamente. gracinhas. Eu tinha 15, ele 25. E quando eu o conheci, ele era noivo ainda, então já tem bastante tempo. Vocês namoraram quanto tempo? 1 ano também, né? 1 ano até essa separação. E o curioso é que a gente tem uma diferença também de idade. São 3 aninhos e ela é mais velha. 3 aninhos. Pouquinho. Até 10 é pouco. Mas quando é homem é mais legal. Agora, quando é a mulher mais velha, às vezes a gente fica assim. Pesa um pouquinho, né? Bobagem. Meus amores,
Pois é, nós temos aqui, como eu já anunciei, a Michele Emanuele, acompanhada do Marquinhos. Eles não são casal, né? Eu já disse isso de outra vez também. Mas, Michele, vem pra cá, senta aqui um pouquinho comigo e me conta a sua história. A Michele é cantora ali da gravadora Novo Tempo. Vem mais pra cá, mais pra pertinho aqui. E ela é cantora aqui da gravadora e tem uma história muito bonita de relacionamento também na sua vida pessoal. E a gente gosta de saber desses bastidores. Está sempre cantando, linda, maravilhosa. Mas e você e seu marido? Quanto tempo de casados? A gente tem 6 anos de casados. Olha, e já tem uma filhinha. Já temos uma filhinha que vai fazer 3 anos já. Olha isso, que lindeza. Passa rápido. Como vocês se conheceram? Então, ele me viu no Instagram, né? Ele me acompanhava pelo Instagram, mas diz ele que estava um dia no YouTube assistindo o vídeo, e aí ele dormiu, pegou no sono, que ele costumava pôr louvores, né, pra pegar no sono, e aí ele acordou no meio da madrugada comigo cantando a música Eu Me Rendo. E aí ele pegou, disse que viu o vídeo no YouTube e falou assim, eu conheço essa menina. Tá bom, amanhã eu vejo mais. Aí ele desligou a TV. Aí no outro dia ele lembra que acordou, chegou na mãe dele e falou assim, mãe, você lembra da Michele Emanuele? Aí a mãe dele falou, lembro. Ela participou do programa Raul Gil, eu até torcia pra ela. Aí ele falou, então, eu vou atrás dela, eu vou namorar com ela, eu vou casar com ela. E ele nem me conhecia, assim. E aí ele me mandava mensagem no Instagram, só que eu não respondia, porque ele mandava, às vezes respondia algum story meu, alguma foto com coração, e eu não dava muita bola. E aí um dia ele pegou e gravou um vídeo tocando o violino de uma música minha. E aí eu respondi ele. Falei, que legal e tal, Deus abençoe. Aí ele viu que eu ia cantar numa igreja, lá em São Paulo. E aí ele falou, olha, vou te ver cantar na igreja. Falei, tá bom. Aí eu passei o endereço para ele, falei que como que ia ser a programação, era um sábado de manhã, ele foi lá. E aí ele foi, a gente se conheceu pessoalmente, e depois do culto a gente trocou o WhatsApp, né? Trocou o contato, e a gente começou a ter uma amizade, ser amigos. E aí foi fluindo, e até que a gente... Mas que interessante, né? Começou a namorar. Dizer, essa é a mulher da minha vida. Tem alguma coisa ali semelhante com os casais que nós ouvimos agora, o Tito e a Luciana. Mas seu marido também quer falar. Como assim? Espera aí, você vai saber. Ai, meu Deus, como assim? Vamos ver. Oi, mamãe! Oi, mamãe. 7 anos depois, olha só onde nós estamos, hein? Há 7 anos atrás, quando eu te conheci, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu te falei assim, você é minha prometida e eu vou casar com você. Aí você dava risada, né? Pois bem, 7 anos estamos aqui com uma família, com essa princesa que Deus nos deu como presente. E sou muito feliz, muito grato. No início, nem eu imaginava, com as brincadeiras, né, que Deus estava preparando algo tão grande que ia transformar as nossas vidas. E nesses 7 anos passamos por muitas coisas boas, muitas dificuldades, muitos desafios, e construímos alguns sonhos, estamos realizando outros e sonhamos com muito mais, né? Coisas materiais e também com a segunda vida do nosso Criador, que é para isso que a gente precisa e tenta a cada dia dedicar a nossa família. Meu amor, você é uma mulher incrível, eu e a Maitê te amamos muito, somos muito gratos de ter você na nossa vida, você é uma pessoa muito dedicada, você é guerreira, você é uma pessoa alegre, às vezes brava, mas o conteúdo, né, bem que dizem que nos menores frascos fazem os melhores perfumes. E eu costumo brincar com todo mundo, falo que a minha esposa é uma pequena gigante. As pessoas que estão nos assistindo conhecem a Michele, a cantora que sobe no palco, que tem um talento incrível e leva Jesus através das suas músicas. Mas eu quero te dizer, meu amor, que a maior obra que existe na sua vida é a sua pessoa dentro de casa, é o que você é para os seus amigos, para a sua família. Você é incrível e eu e a Maitê somos privilegiados de ter você e conhecer esse lado seu fora do palco, fora do microfone, no dia a dia. Né, meu amor? Né, filha? Né, filha? Nós te amamos muito, somos muito gratos a Deus e já estamos com saudade de você ter ido gravar aí, hein? Um beijo do seu marido e da Maitê. Te amamos, né, filha? Manda beijo pra mamãe. Te amo. Me amo. Te amo, mamãe. Tá, mamãe. Tchau. Ai, gente, não vale isso. Por essa você não esperava. Não, jamais.
Ah, agora eu entendi porque que ele foi na pracinha, né? Vou levar a mãe pra passear. Era isso, olha só, gente. Como eu amo a minha família. Eu falo que eu tenho o Ministério da Música, mas o meu maior ministério é a minha família. O meu marido e a minha filha. Não tem nem... Tô aqui desidratada já de chorar. Ah, é? Achou que era só? Dani, vem por aqui. Aqui, ó. O que ele mandou pra você? Ai, gente. Pra você, meu amor. Lindo. Obrigada, meu amor. Te amo muito, muito, muito. Que lindo. Isso é um significado maior, né? E eu creio que você diria que o que a maternidade fez na sua vida, o que essa experiência de ser mulher faz com que você se perceba na sua identidade, no seu valor. E é muito bonito ver essa expressão de afeto pública e que é o amor quem vai curando a gente, né? É verdade. Curando as nossas feridas, curando o que está aberto, sangrando de alguma das nossas vivências. Acho que quando você se dá de cara com o amor diz algo profundo, com eco na sua alma, que faz você dizer assim, vale a pena viver em família. É verdade. O casamento, antes da Maitê, já tinha me transformado de uma forma muito boa, porque realmente o amor transforma a gente. E é um aprendizado diário, a gente cresce muito em várias áreas da nossa vida. E aí, quando veio a Maitê, veio para somar, né? E realmente, tem os seus momentos que não são fáceis, tanto no lado do casamento, quanto no lado também da maternidade. Mas é aquela frase que eu sempre falo, é justo que muito custe que muito vale. Exato. Então, o amor nos transforma e eu amo muito, eu sou muito grata a Deus. Pelo meu marido, pela minha família. E para descontrair você voltar a cantar, porque senão a voz fica embargada, ele disse que você é brava, né? É, um pouquinho só. A Lu é brava, Tito? Não. Não. Lá em casa é o seguinte, eu sou a lei, ela é a graça. Ah, que bonitinho. Que gracinha. A Gabi é que sabe. A Gabi que eu diga. E o Neto, quem é lá? Ela é brava? Acho que ela é mais brava do que eu. Um pouquinho só. Muito bom. Obrigada, Nada, viu, que meu amor? agradeço, Que Deus gente. abençoe Obrigada. a você. Se quiser deixar essas flores Tá bom, vou deixar comigo, aqui. enquanto você Guardadinhas, volta para o seu guardadinhas. cantinho, parabéns e muito obrigada, viu? Obrigada. Ai, ai, meus amores, olha só, deixa eu lembrar para você que essa maneira de a gente falar de amor, nunca, jamais, nós vamos deixar passar essa ideia de que nós não estamos falando de algo irreal. A vida é real como ela é. Desafios imensos. No dia a dia, nós vamos experimentando dores e alegrias, que é da vida. É assim que é. Mas nós estamos para afirmar aquilo que nós cremos. É possível haver uma descoberta após outra do significado de amar, com a intensidade de amar, com a entrega de amar. E nisso, nós vamos nos descobrindo também, nós vamos aprendendo também a como é que se ama, porque muitas vezes nós mais esperamos ser amados. Mas é uma troca, é uma experiência que vai e que volta. Então, eu aproveito esse momento em que estamos falando de amor, de declarar publicamente um amor, para dizer a você que está em alguma dificuldade na sua vida pessoal, íntima, guardada, ninguém sabe, ninguém vê. Quem sabe você encontre um meio de abrir diálogo, de abrir o aprendizado com a revista Sem Tabus, que eu escrevi especialmente para você. Veja. A revista Sem Tabus, nós enviamos para você gratuitamente pelo correio. Aqui nós vamos falar de vários temas. Primeiro, casamento, à luz da Bíblia. O que Deus nos diz sobre casar? Afinal de contas, o Criador nos fez pensando casar. Unidade, união, relacionamento, vida, família. Nós vamos conversar aqui sobre a satisfação sexual, a plenitude dessa entrega física, emocional, em todos os termos de uma entrega amorosa, gentil, apaixonada, mas que muitas vezes tem sido o lugar em que muitos casais sofrem, em que muitos casais têm dificuldades de falar a respeito do que sente, do que gosta, do que espera, de como interagem na intimidade. Isso é uma dificuldade para você? Podemos conversar juntos aqui, sem tabus. Sexualidade e preconceito. Por que tem tantas pessoas, inclusive cristãos, que têm uma dificuldade imensa de lidar com a sexualidade porque pensa ser algo do pecado? Será?
O que a Bíblia diz sobre isso? Não está na hora de nós rasgarmos esse preconceito e ficarmos com a beleza da sexualidade, como a Bíblia diz? E ainda no programa de hoje eu vou falar mais sobre esse assunto. Mas, por enquanto, eu indico para você a revista Sem Tabus, para você receber em casa. Só precisa você me mandar uma mensagem agora no WhatsApp, 98244 4449, 98244 4449. Vem aqui comigo porque sobre esse tema, por favor. Eu quero até aproveitar esse belo trabalho que a Darleide está apresentando aqui para você. Você pode ter também as videoaulas da Darleide. Verdade. Na nossa plataforma de cursos, novotempocursos.com, você pode ter, além de você pedir essa revista, você vai poder ver as videoaulas que a Darleide tem. É totalmente gratuito, é uma plataforma nova que a Novo Tempo está lançando e você pode ter esse conteúdo da própria Darleide apresentando para você nas videoauras. A plataforma muito legal. É novotempo.com. Novotempocursos.com. Cursos.com. É só se inscrever e a gente vai ter todo o material do Sem Tabus. Obrigada, Tito, pela parceria aqui. Então, Sem Tabus para você. Tanto você recebe em casa, assim em forma de revista, como também pode acompanhar videoaula lá na plataforma dita Agora. Vai lá e acompanha com a gente. Você casou muito jovem. Estava ali com seus... 24 anos. 24 anos. Na experiência de namorar, nós temos as nossas descobertas no diálogo, nas interações, do humor, do que gosta, do que não gosta. Casados, num primeiro momento, nós já temos uma outra descoberta. Na lua de mel, relacionamento. Você, de uma família cristã, o tema sexualidade era presente? Como que esse tema chegou à sua vida? Tranquilo, leve, suave? Sim, tranquilo, né? Eu sempre... a gente sempre conversou, né? Minha mãe também, ela sempre me orientou. Que diferença que faz, né? Sempre me orientou o que seria melhor para mim, o que não seria. E quando eu encontrei o Tito e a gente começou a namorar, pela forma dele me tratar, pela forma da gente conversar, Deus me conduziu da melhor forma. O que era legal é que eu morava em Nova Friburgo. Né? Ela morava no Rio de Janeiro e todo final de semana eu ia para lá, né? E eu ficava na casa dela. E eram 3 mulheres, são 3 irmãs, não, 4 mulheres, né? 3 irmãs e mais a mãe. Então eu me lembro. Então tem todo aquele respeito, mas eu me lembro que eu dormia, né? Eu chegava sábado de manhã, eu só ouvia aquele barulhinho assim. Eu estava vendo que elas estavam se trocando e conversando, discutindo entre elas. Eu só ouvindo lá assim. E eu falava assim, depois eu falava para ela, eu só via aqueles mimimi lá. Então é legal esse, né? Eu convivi ali com a família, então tem uma relação muito grande, né? Eu me lembro, a primeira vez que a minha sogra veio falar comigo, ela sabe como eu sou. Minha mãe já conhecia ele, Sim, né? já conhecia. E o Tito é uma pessoa, assim, muito fácil de você gostar, né? Que ele é uma pessoa de relacionamento. Aí ela queria me pegar, né? Ela já viu assim, no primeiro dia, ela falou, vou falar duro queria com ele. Conversar com ele. Não, queria vir duro, assim. Ela queria brincar com ele, falar dar a entender que ela era firme. Entendi. A hora que ela veio, levantou, ela falou assim, vem cá, minha sogra, vem cá me dar um abraço agora. A primeira vez. Aí ela já desmoronou. Tive que fazer. Ou seja, você tornou-se confiável para dormir em casa, mas era na sala. Na sala. Longe das meninas. Eu só ouvia lá no canto, lá no quarto. Elas conversando entre elas. E vocês? Como que o tema sexualidade chegou à experiência de vocês? A gente também, nossa família sempre foi muito, assim, esse diálogo não tinha tabus, né? Minha mãe também sempre orientou, né? Então, assim, e também eu vim de um lar cristão também, então também tinha essa questão da gente ser orientado conforme a Bíblia. Então, assim, até a gente sempre, até hoje, né? Isso não é um problema, porque ainda mais agora que ele é PCD, às vezes era essa curiosidade nas pessoas, eu falo, gente, tá tudo bem, não é por causa disso que vai alterar alguma coisa. Tudo com muito diálogo, sendo sinceros um com o outro, a gente consegue se resolver tranquilamente. Sim. Neto, você sofreu um acidente. Logo quando eu os recebi, quem nos assistia logo percebeu que você sofreu em algum momento algum acidente e por isso agora há pouco sua esposa disse sobre você ser PCD. Conta pra gente como foi esse episódio
quando vocês já estavam casados, o significado disso e o que vem a seguir numa readaptação da vida, de como vocês agora veem o casamento numa nova experiência marcante na vida. Daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai saber de vocês. Meus amores, esse é o seu consultório de família especial. Nós temos aqui recebido casais nesse ambiente festivo. Tem música, tem até emoção da cantora, como agora vimos do seu casamento, ou como você aí de casa está recebendo. Como que você está interagindo com a gente? Será que eu estou falando para algum casal que tem dificuldade, que está em algum sofrimento? Nós estamos aqui para levar você a considerar, rever o amor, se reposicionar e levar em conta práticas amorosas, gentis, para tornar a vida em casal mais feliz. Michele. A gente sonha e idealizar, e o príncipe encantado não vem. Paixões de adolescência e a cabeça fica cada vez mais leve, mas parece que vai flutuar. Mas ninguém foi feito para viver só. Cada passarinho tem seu ninho, cada tampa sua panela, cada chinelo tem seu par. E eles deixaram papai e mamãe e construíram seu lar, caminhando sempre juntos na direção de Deus. Príncipes existem. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Amém, 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 Que você seja feliz, que seu casamento seja ricamente abençoado, que a sua família seja construída cada dia na presença, segundo a graça e bondade e misericórdia de Deus. Nós estamos aqui no consultório de família, nessa série Casais, uma série especial nesse mês dos namorados, no mês que nós também escolhemos para marcar um momento de gratidão a Deus pelo tempo em que o consultório de família está no ar, por tantos programas já realizados, nesse ano que estamos completando também 30 anos de Novo Tempo. E quantas famílias já foram alcançadas pelas palavras ditas aqui nesse programa, cada encontro com os meus convidados. E nós reunimos alguns amigos, música querida, um momento gostoso e especial para ficar com você. Eu espero que ele esteja sendo muito gracioso de assistir, de pensar, de refletir. Que Deus abençoe a você, viu? Nós aqui sempre lembramos a você, a partir do conhecimento, muito pode se transformar. E o tema sexualidade é um dos temas mais relegados. No meio cristão, muitas vezes relegado a um lugar onde nunca, jamais deveria ter sido posto. Sexualidade como algo feio, algo que foge do plano de Deus. Não dá a impressão, assim, muitas vezes, de que nós estamos querendo esconder algo que Deus criara? Claro, respeitando as particularidades, a privacidade, especialmente, óbvio, mas
Sabe quando uma criança pergunta assim, mamãe, como foi que eu nasci? E a gente fica apavorado para não responder. Não quer dizer como se dá o plano de Deus. Volto a dizer, claro, levando em conta as particularidades que isso envolve, o tempo, a maneira, mas esse medo que nós temos ou esse desprezo, às vezes, assim, como que se nós estivéssemos lidando com um tema qualquer. Mas isso está no centro da nossa identidade em Deus. Para falar um pouquinho sobre isso aqui comigo, recebo o pastor Robson Aleixo. Que bom recebê-lo por aqui, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Tá aqui nessa festa. Não é? Seja Programa bem-vindo. bonito. Depois tem docinhos por ali, tem comidinhas. Tá bom? Fique à vontade, a festa é Estava nossa. esperando você dizer isso. Obrigada. Estou mais à vontade agora. Pastor Aleixo, eu falava agora sobre como muitas vezes a sexualidade, ou o sexo, mas a sexualidade é muito abrangente e envolve. Em que momento houve distorção para que, mesmo na perspectiva cristã, não se compreendesse a sexualidade devidamente? Desde que o homem saiu do Éden, as distorções vão acontecer. Todo momento da história tem popularmente uma distorção. Então, a gente hoje lida com a distorção da vez. Mas todo momento da história é comum que se fale de uma revolução sexual da década de 60 e 70. Mas a revolução sexual de verdade aconteceu no Sinai. Ali é uma revolução sexual. Então, tem duas grandes revoluções sexuais na história. A quando Deus deu um parâmetro de sexualidade para um povo espalhar para o mundo e quando esse povo se espalha de verdade globalmente no Novo Testamento. Ali você vê uma transformação radical na sexualidade. O restante, todo momento, seja cananita, seja europeia, seja africana, seja qualquer lugar do planeta, fora do mundo bíblico, ela é totalmente distorcida historicamente, sempre. E essa distorção vem muitas vezes de fora para dentro, mas com alguma cooperação nossa, enquanto cristãos, de dizer que o fato de sermos cristãos vai nos pôr numa situação de repressão. Sim. Do que não pode, do que não deve. Parece que, então, é algo muito pobre de experiência. Lá fora, não. Lá fora é rico, lá fora se faz de tudo. Nisso também há uma distorção das distorções, porque, biblicamente, a sexualidade é plena. Sim. A verdade, essa distorção não é novidade. Veja, a ideia de que você só é livre a partir do momento que você rompe com o que Deus falou foi exatamente o que a serpente disse para Eva. Ela vivia numa liberdade total e ela foi convencida de que não era. Na Bíblia, existe uma definição do que é íntimo e exclusivo. A distorção é quando a gente transforma o que é íntimo e exclusivo para fechado, sujo, proibido ou escondido. Então, por que um sexo bíblico é feito a portas fechadas? Porque somente uma pessoa, entre todas do mundo, tem o direito de estar ali com você. Aquela nudez é exclusiva de alguém, aquela intimidade é exclusiva de alguém e ninguém mais. Se escolheu alguém no mundo para desfrutar disso. Agora, há uma distorção, classificando ele como feio na história, essa que a gente herdou, de que ele é sujo, proibido, feio e ele deve ser escondido. Não há então há uma definição complicada entre o que é privado do que é íntimo. E na nossa sociedade isso é uma bagunça. Né? Então hoje você vê muitas pessoas que elas vão processar alguém porque a sua privacidade foi afetada, mas aquela privacidade há uma intimidade exposta para todo mundo. Não há uma definição disso. No mundo bíblico, que é o mundo ideal, está bem definido. Intimidade é uma questão de escolha. Você entrega voluntariamente aquilo para uma pessoa. E aquela pessoa se sente valorizada porque ela foi, dentre todas, escolhida para desfrutar aquilo. Então, não é a intimidade proibida, é uma intimidade resguardada para os dois envolvidos. Exclusivo. Exclusivo. Essa parte do corpo só uma pessoa tem acesso, seja visual ou não. Esse tipo de contato, alguém foi eleito para isso. E é a mesma lógica com que Deus diz para a gente. Então, por exemplo, você vai chegar até o Santíssimo. Quem vai chegar? Há um processo de eleição para isso. E eleição não é, no caso divino, não é só dizer assim, alguns podem, outros não. Mas você vem por meio de mim. Eu escolhi você para estar aqui. E essa é a lógica bíblica. Ora, pastor, bem no centro da Bíblia, praticamente, nós temos o livro de Cantares. Afinal de contas, o livro de Cantares, ele retrata uma experiência entre a igreja e Jesus. E o que faz ali aquele casal tão explicitamente apaixonado e entregue na experiência mais
aberta que se pode ter notícia biblicamente falando? Primeiro que se a Bíblia é um livro para seres humanos, se tratando do drama humano, ele não pode deixar de falar de sexo, senão ele não é humano. Os seres humanos são seres sexuais. Os seres humanos se reproduzem. Os seres humanos só chegaram e andaram 6.000 anos na história porque se reproduziram e se reproduziram sexualmente. Então, se a Bíblia não falasse de sexo, ela ia ser um livro muito estranho. Segundo, todos os termos de relacionamento entre Deus e seu povo, além de Cantares, são nos mesmos termos da sexualidade, porque Deus fala de intimidade. E aí ele não vai trocar palavras. Adão se torna um com Eva, serão uma só carne. Deus fala, você tem que ser um comigo. E ele, inclusive, fala da unidade entre nós, enquanto igreja, que a gente tinha que se tornar um. Ele não muda os termos. Conheça o Senhor. E Isaac conheceu a sua esposa. Então, esse conhecer. Até todo o processo bíblico de pecado, ele é tratado em termos sexuais. Então, uma igreja se torna adúltera, a prostituta. E toda essa relação é de um mesmo pacto. E se a gente for pensar naquilo que a gente faz e fala para Deus no momento do batismo e do casamento, são as mesmas coisas. Em que momento a gente deve estar com Deus? Na saúde, na doença, na tristeza? É a mesma coisa. O que é Cantares? Aquilo ali é colocado num símbolo dizendo assim, aquilo que você, a maneira como vocês se relacionam, é um modelo como eu me relaciono com você. Então, se você perceber os termos de Cantares como o amado ali, ele é vivido nos mesmos moldes de um santuário. Eu vou adentrar. E aí, quando eu encontro, o amor acontece lá no íntimo do seu recôndito. É a mesma coisa que um sumo sacerdote faz depois de todo o processo de aceitação. Ele entra no lugar santíssimo, que é o ponto máximo onde alguém pode chegar. Então, o lugar santíssimo ali é colocado como a cama de um casal. Se olhar para Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 e 2 é a história de um casal. Gênesis 1 e 2 é a história de casal. E todo Gênesis é a história de casais. Depois de Adão e Noé, Adão e Eva tem Noé, depois de Noé tem Abraão e vai até é uma família de ponta a ponta. Apocalipse tem os mesmos termos, só que com uma história conclusiva. Na sexta-feira da criação, o noivo se encontra com a noiva. Lá no final, Apocalipse 20, 21 e 22, o Espírito e a noiva dizem, vem. É lindo, né? Porque João recebe, vem aqui que eu vou te mostrar a noiva. É a mesma coisa que Jesus falou para Adão quando ele acordou, vem aqui que eu vou te mostrar a noiva. E tem uma celebração ali. A frase final do livro do Apocalipse é a começo, no Gênesis. O Espírito e a noiva dizem, vem. A Bíblia é assim, não se separa das coisas. Uma relação de intimidade, profundidade, de exclusividade, de entrega. De beleza. Beleza, muito bonito. Quantos anos de casado? Estamos aí para 22. 22 anos. 22. 2 filhas. 2 filhas desse casamento, 2 filhas lindas. 22 anos. Alícia e Ayla. E você casado com a Luciana. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui. Estava com saudade de você sentar aqui nesse sofá. Me chama que eu venho. Vamos baratinho. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe muitíssimo. É disso que se trata, meus amores. Bonito de ouvir isso, né? De como a intimidade, como isso se expressa biblicamente. É lindo demais. Eu aproveito para lembrar para vocês, mais uma vez, para você pedir a revista Sem Tabus, para a gente tratar desses assuntos assim, ó. Nessa toada de como a gente vai entendendo a linguagem de Deus, de íntima relação entre Deus e nós, com muito amor, numa expressão plena da sua presença na nossa vida. E que seja pleno na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, que o seu leito, a sua vida, a sua casa em família seja abençoado. Neto, eu pedi para você contar para a gente, agora é a hora, de o que foi que aconteceu na vida de vocês, que aquele amor que já era conhecido tornou-se ainda mais evidente na relação de vocês. Bom, na época nós já éramos casados, né? Nós já tínhamos o nosso filho mais velho, ele estava com 2 aninhos na época. E aí, saindo de viagem para ir, inclusive a um encontro com Deus, subir um monte, eu sofri um grave acidente, onde quase morri, tive uma experiência ali de ficar alguns dias em coma e uma das sequelas foi a amputação da minha perna. E uma das certezas que eu tive ali é que a Adriele estaria do meu lado sempre, porque ela esteve desde... Ela foi uma das primeiras pessoas que descobriram do acidente, ela foi a pessoa que estava lá, a primeira pessoa que eu vi quando eu acordei na UTI e ela conduziu tudo, tanto do lado de fora do hospital, com as pessoas,
com os parentes que foram lá, quanto quando ela vinha me visitar, ela trazia para mim as informações do que aconteceu, de forma muito sábia, de forma muito perfeita, assim, que não me sobrecarregava de receber notícias impactantes, né, e me gerar ali algum desconforto, mas também sem me esconder nada do que eu perguntava. Então, acho que depois dessa experiência, a gente ficou muito próximo como uma equipe, como um time. É isso, Adriele, ficou ainda mais sólida. Em algum momento, alguém sugeriu a possibilidade que talvez vocês não continuassem juntos por causa da gravidade do acidente? Em algum momento isso entrou em questão? Não, muito pelo contrário. Acho que eu meio que não dei espaço para isso também, né? Porque na hora que aconteceu, eu falava, a gente vai passar por isso junto. Não importa, a gente está junto, é na saúde, na doença, a gente está junto. Aí, o que eu tive foi uma cobrança, assim, ele sofreu um acidente e ele precisa entender que ele não é menos homem por causa disso. E eu falei, gente, não se preocupa. O que eu sinto pelo meu marido não vai mudar por causa de um acidente. Ele continua sendo a pessoa como eu me apaixonei, eu continuo amando ele, isso não é uma questão. Então, eu acho que meio que não dei essa abertura, sabe? Então, nunca aconteceu, assim, até nos momentos mais difíceis, porque, querendo ou não, a gente teve outro bebê no meio desse turbilhão. Então, quem é mãe sabe, a gente passar um pós-parto, assim, é difícil. E ainda mais no nosso caso, que a gente veio para uma cidade onde a gente não tinha rede de apoio nenhuma. Era eu e ele amputado, uma criança de 2 anos e meio, 3 anos quase, e um bebê. E a gente ali, o tempo todo. Quando o acidente acontece, você estava grávida? Eu fiquei grávida no dia do acidente. Um dos milagres da nossa história é que a concepção do nosso filho mais novo foi no dia do acidente. Foi no dia do acidente. Então, eu passei aquele período traumático. Ele até fala assim, sobre eu ter sabedoria, tudo. Eu até falo assim, eu não sei de onde estava vindo aquela força, mas hoje eu falo que era do meu bebê. Porque era uma força, uma coisa assim que era muito além de mim. E aí, a gente descobriu a gestação quando ele recebeu alta do hospital. Aí eu fiz o teste de gravidez, eu estava grávida do Murilo. E eu creio que foi assim um milagre que Deus colocou para dar força para ele. E para mim também. No começo foi um pouco difícil de eu aceitar, porque eu falei, Deus, como que eu vou ter um bebê agora com meu marido recém-amputado, um outro bebê pequeno que demanda também, como é que eu vou dar conta disso? Mas aí Jesus, né, sempre colocava no meu coração que eu não estava sozinha, eu acho que eu não estava sozinha. Nesse momento desperta dentro da gente, assim como foi com o nascimento do primeiro filho, um clima de time entre eu e ela, onde a gente se ajuda muito o tempo todo, tanto quanto nasceu o primeiro, quando ali no acidente e a criação do segundo filho, vem essa coisa de a gente cooperar, a gente vê que o outro está cansado e a gente troca, a gente reveza, a gente se ajuda, e isso na criação dos filhos e também na questão da amputação. Então, com muito diálogo, a gente sempre manteve Sabe que vocês me fazem pensar que, assim, lindo, a história deles é realmente bem significativa para a gente pensar que, no caso dele, é uma amputação e está exposto o que mudou fisicamente. Mas há muitas vezes que nós passamos por transformações, por mudanças, por perdas, nem todas elas vistas, mas em todos os sentidos, nós precisamos dar lugar a isso que vai nos sustentar. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por perdas, nós vamos passar por dores. Se nós estivermos, porém, alinhados, se nós estivermos um com o outro, nós permaneceremos juntos, aqui, para além e na eternidade. Quando nós, muitas vezes, temos amputações internas, aquelas que dão conta das nossas questões mais profundas, emocionalmente falando, dos traumas, das perdas anteriores, daquilo que a gente carrega na bagagem da vida e que, às vezes, arrasta para dentro do casamento, pode ser isso que, muitas vezes, vai amputar no carinho, sabe? Fazer sofrer, chorar, sentir no tratamento, nas palavras, no modo de agir, e o casamento vai definhando. E ver a história desse casal é se dar conta de que aconteça o que acontecer, é possível ressignificar e ter forças para permanecer, porque o amor vai sustentar. Mas e se o amor morre?
E se o amor não se constrói no dia a dia? E se o amor não está lá, no cuidado, na atenção, nas palavras, nas maneiras de se cuidar? O que é que vai nos restar para quando as coisas mais difíceis acontecerem? Nós estaremos sozinhos? Nós estaremos buscando amor onde? Em quem? Se a quem nos foi dado em Deus para estarmos juntos nos faltar, então é um convite para a gente repensar o casamento, o relacionamento e para a gente se dedicar a fazer desse amor algo que da parte de Deus nos sustente. Porque tem amor no casamento que transborda vindo de um Deus que nos dá esse alimento para o dia a dia. E eu me lembro do que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 5, verso 5, que o Espírito Santo derrama amor em nosso coração. Esse amor que sustenta e nos sustenta é um amor que é gerado no coração de Deus, para mim e para você, para nós usufruirmos. E eu quero agora trazer uma pergunta para vocês, mas antes, deixa eu mostrar aqui que gracinha que nós temos. Peraí, Tito, segura aí, Tito. Gente, nós temos um docinho que ele tem a logo do programa. Deixa eu ver se eu posso segurar aqui, ó, porque eu quero que você veja, sabe? Ai, cadê? Cadê minha câmera 1 aqui? Olha que gracinha, gente. Capricho. Ó, sabe? O logo que aparece na vinheta do programa. Não é fofo? Que bonitinho. O que é isso aqui? Eu acho que é a uva que tem dentro, tá? Muito natural. É uva, Tito. Ó. Não, bombons de uva? Bombons de uva. A Produção sabe que eu gosto de uva. Delícia. Obrigada, viu, produção? Parabéns. Está lindo, lindo, lindo. Obrigada. Eu já belisquei algumas coisinhas do Você já cenográfico. pode comer docinho também, Tito. Ah, é? Isso aqui é pra Pode. comer? Não sei se a Luciana quer. Ela é dentista, gente. Essa é a hora da gente comer docinho sem escovar o dente na sequência, né? Lu, Tito, a gente falava ali do desafio desse casal, da Adriele e do Neto. Vocês já passaram por alguma dificuldade assim, que vocês sentiram assim, nós estamos juntos, agora mais do que nunca, para a gente enfrentar isso aqui? Talvez não algo nessa magnitude, nessa proporção, mas nós temos desafios na vida. Posso falar? Pode, claro. Eu tive dificuldade para engravidar. Uau! Eu tentei bastante, não conseguia. E aí eu precisei fazer uma fertilização, né? A gente fez uma fertilização da minha primeira filha. E antes de chegar a época de fazer o exame de sangue para ver se eu tinha conseguido, eu tive um sangramento. Nossa. E aí foi numa quarta-feira, dia do Na Mira da Verdade. Uau! Naquele momento. E aí eu vi que o Tito ficou assim, sem saber o que fazer, porque ele precisava ir para o programa. Era ao vivo, né? Era no finalzinho da tarde, ele já estava quase pronto para sair. E eu tive aquele sangramento e eu olhei para ele e falei assim, e agora? Aí ele ficou perdido, assim, sabe? Se ele ficava cuidando de mim ou se ele ia fazer o programa. E eu falei, Tito, pode ir, vai, faz o seu trabalho, que é para Deus, e eu vou ficar aqui quietinha. Depois a gente vê o que faz. E foi isso que aconteceu. Ele veio, fez o programa e a gente percebe assim que sempre nos dias do Da Mira, o inimigo tenta desestabilizar ele, sabe? De alguma forma. E aquele foi um dia. E pela graça de Deus, ontem ela fez 16 anos. Ai, que lindo. Fez 16 anos. Esse é o momento que eu não falo. Ai, que lindo. Se eu falar, eu choro. Consegue, Então, né, amigo? já me conhece, sabe como é. Mas ela é a guerreira do lar, né? Então, ela que sustém as coisas. Então, eu sou grato a Deus pela mulher que tenho. Ai, gente. E hoje eu tenho certeza que você veio fazer aquele programa porque você sabia que ela estava dizendo de verdade. Com Pode ir, certeza. meu amor. Quando eu falei para você que se eu casasse com ela, eu sabia que se eu tivesse que morar debaixo da ponte, ela iria comigo, porque eu a conhecia. Eu sabia que era isso. Entendeu? Então, não importa a decisão, ela sempre vai me apoiar. Então, a gente se apoia um ao outro. Então, isso é fantástico, né? Saber como Deus cuida e como Deus dá os presentes. Eu acho que era um presente na minha vida. Eu pedi a Deus e Deus deu a melhor coisa que Ele podia dar. Graciosa. E hoje nós temos duas princesas, uma de 16 e uma de 11. Exatamente. Mas, Lu, uma história de 16 anos passados. E ainda te toca tão profundamente a vocês, né? E a mim também aqui só de ouvir. Acho que você lembra do momento que nós vivíamos, nós orávamos ali aqui na Novo Tempo sobre esse assunto. E esse é um assunto que me toca profundamente, porque eu acho que toda mulher que quer ter um filho
deveria ter um filho, sabe? Eu tenho isso assim como uma máxima no meu coração, de solidariedade, de amor e respeito a uma mulher que deseja ter um filho e não tem. Mas quando tem, vem essa alegria. É isso o que te faz chorar de novo, passado tanto tempo, ao contar essa história? Eu sinto o colo de Deus. Quando eu não conseguia engravidar, eu conversava muito com Deus. Eu falei assim, Deus, eu vou entender. Eu quero, mas eu vou entender porque eu sei que você sempre quer o melhor para mim. E se você não quiser que eu seja mãe, eu vou entender que esse é o melhor para mim. E pedia para Deus fazer a vontade dele. Eu queria, mas eu também ficava confortada no que ele queria para mim. E não existia cobrança entre a gente. Existia o desejo. Desejo. E a gente tem muito claro para a gente. A gente tem que pôr o pé no mar para o mar se abrir. Deus vai dar as bênçãos. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, naquilo que era possível a gente fazer, a gente fez. E aí, Deus deu a bênção de 2 lindas meninas que é... E eu me emociono até hoje, porque assim, elas são assim um presente pra gente. Elas são meigas, carinhosas, extrovertidas igual o pai. Uma tá ali me olhando, fazendo careta. Ó. E eu sinto assim Deus presente ainda, sabe? Assim, como se eu tivesse que passar por isso de novo, Deus estaria comigo de novo. Certamente. E o que eu acho também bonito de destacar é que se não viessem as meninas, os presentes, vocês, como casal, estavam satisfeitos. Sim. Um junto do outro, satisfeitos. Não é que estava faltando um filho para vocês serem felizes. Não. Vocês queriam ser felizes como pais. A experiência da paternidade e maternidade. Mas enquanto casal, estavam felizes como sempre foram. Sim. Gente, obrigada, viu? Que privilégio. Vale dizer que a Lu, ela fechou consultório hoje, desmarcou uma agenda inteira. Quando ela diz assim, amor, vai lá e faz o programa, é para Deus, ela vir aqui fechar uma agenda como profissional, para vir aqui dizendo, eu vou porque é para Deus. Isso é compromisso. Isso. Deus abençoe a vocês, Adriele, o neto. Eu sei também que vocês chegaram de viagem e se decidiram vir cansados, mas para dizer, Deus é na nossa vida, o presente, é o amor transbordando aqui. A gente até fala que não foi à toa, né, que Deus nos uniu também. A gente também tem um chamado, a gente até fez um podcast para contar o nosso testemunho, porque Deus colocou no nosso coração que não era para ficar só entre nós. Então, a gente sabe que o convite que veio da sua parte também é da parte dele, porque tudo na nossa vida a gente sempre pede consagração para Deus, que seja feita a vontade dele, não a nossa. Então, estamos muito felizes também de estarmos aqui, por isso que a gente fez questão, porque a gente sabe que Deus programou certinho. Igual naquele outro programa que até a fisioterapeuta era a fisioterapeuta do neto, a gente sabe que é Deus em cada detalhe. É verdade. Tão bonito de ver Deus em tudo, né? Deus em tudo. Na hora do acidente, no socorro, no alívio presente, na restauração. O neto hoje, além da vida profissional que ele tem, nas horas vagas, mas por não dizer de outra maneira, ele é paraolímpico, ele é paratleta, né? Sim. Tem maratonas, é vitorioso, é alguém que não se entregou para a vida de jeito nenhum. Obrigada, Deus abençoe a você. Segue a gente lá. Vou seguir você. Dri Netopia. É verdade. Segue a gente. Já assisti. Dri, que é eu, Neto e Pia. Que é Pia. De terapia. De terapia, como se fosse. Netopia. Aí a gente conta o testemunho dele, ele no atletismo, a gente conta a nossa rotina como pais. Que legal. Legal. Segue Deus a gente lá. abençoe, amores. Obrigada. Obrigada. Tito, Lu, muito obrigada também. Ai, Michele, nós vamos agora nos despedindo por aqui com muitas emoções, inclusive a sua. E agradecida a você de casa que ficou com a gente. Nós ainda temos mais um consultório de família nesse mês especial. Agradecidos a Deus numa forma de celebrar o que nós acreditamos, o que nós confiamos. Deus nos fez para vivermos em família e nós todos juntos pertencemos à família do céu. Que Deus abençoe a você. Nós nos despedimos por aqui pedindo que a graça de Deus te visite em Cristo. Beijo e até o próximo.